Agora sim, tudo bem, pessoal? Vocês podem usar o microfone de vocês para poder falar comigo, não tem problema nenhum. É, Inicialmente, essa aula realmente aconteceria lá dentro do AVA, mas como vocês podem ver lá no AVA de vocês, está o nome do Abel. Então, ainda não foram atribuídas as turmas para mim, por isso que não dá para fazer pelo AVA, né? E a partir desse semestre, né, nesse semestre, quer dizer, vai ter que ter uma certa obrigatoriedade de presença, né? Por isso que vai ter que ser feita, inclusive, pelo AVA. Né? O horário lá, como vocês podem ver, é às 22h30. 22 não, 20h35, né? Eu estou conversando ainda com o Ricardo, porque 20h35 é um horário muito tarde, né? Então, ainda mais, um período de 1h30, 1h25, às vezes nossas lives chegam a passar esse período, né? Então, por isso, tá? Então, até por enquanto, essa semana, por enquanto, vai ser no Meet. A gente vai fazer duas lives hoje. A gente vai fazer a primeira da disciplina de avaliação na educação, e depois nós vamos fazer, que eu vou mandar um outro para vocês de estágio, né? O de estágio eu vou fazer às 9h05, tá? Então, por isso que começou um pouquinho mais cedo. Vocês podem assistir depois, Renata, mas vocês vão ter que entrar aqui, porque eu vou tipo, fazer uma chamada, porque eu tenho que lançar hoje quem participou da live. Tá? Esse vídeo vai ficar disponível lá para vocês. Eu vou colocar no YouTube para vocês, vou subir ele amanhã, né? Porque ele leva um tempo para processar dentro do meu Meet. Deixa eu ver aqui. Tudo bem, Claudinei? Boa noite. Também estava com saudade de vocês. Daniela, eu sei que você é o André, já gravei. Às vezes eu esqueço, mas depois eu vou lembrando com o tempo, tá? Então, por isso que a gente vai fazer pelo Meet. Ele só vai fazer pelo Meet porque eu uso o Meet do Estado, né? O Meet do Estado, tanto do Estado da Prefeitura, eles permitem eu fazer a gravação, né? Por exemplo, se eu não tivesse o Meet, nem do Estado, nem da Prefeitura, eu teria que fazer lá como eu fiz no início, que era usando o Periscope, né? Mas agora, como tem essa possibilidade de gravar, porque eu tenho acesso tanto pela prefeitura quanto pelo estado, então eu consigo gravar para colocar, até para ficar como registro, porque essa aula, inclusive, vai subir para depois, acho eu, pelo que eu entendi, né? Nesse caso, vai subir e vai ficar disponível também lá na aula de vocês, tá? Então, por isso que todas as aulas presenciais, elas irão subir. Por isso que tem aquele link, né? O link já fica, inclusive, gravado, não precisam ter nada externo para procurar e tudo mais. Dentro do AVA vocês vão ter esse acesso. Tá bom, eu vou deixar aqui anotado que ela teve um problema, mas eu vou ter que deixar avisado isso para o Polo. Tá bom? Então, algumas coisas mudaram. Vocês viram que, por exemplo, eu tirei a Mary Ellen, né? É a pedido do Polo. Imagina, dela de menos, precisa ver o pessoal do primeiro semestre, porque eu excluí todo mundo que era 100% online, né? Então o pessoal não gostou muito, não. Até porque, como vocês sabem, nosso grupo do WhatsApp tem acompanhamento, inclusive, não só do Ricardo, como também do pessoal do Polo. Então, também é uma forma de registro, tá? Vocês têm alguma dúvida? Eu estava morrendo de saudade de vocês. Como é que vocês passaram as férias de julho, né, trancafiadas em casa igual a mim? Vocês podem usar o microfone, gente, tá? Não tem problema nenhum. Ninguém quer falar? Então, tá bom. Então, bora lá. Bora para a aula de avaliação na educação. Bom, nós vimos no semestre passado muito sobre educação infantil. A educação infantil ela tem algumas particularidades relacionadas às demais etapas, né? A educação infantil, a avaliação dela é muito pela observação, é pelo desenvolvimento, né? Ela não tem uma nota, ela não tem um ranqueamento de conhecimentos, né? O que você vai fazer na avaliação através do progresso, né, da criança. Porém, nós temos que utilizar o que chamamos de avaliação somativa, né? E nas demais séries, como primeira, como Fundamental 1, Fundamental 2, o médio, inclusive na universidade. Vocês sabem que fazem provas e avaliações que valem
que valem pontos, né, que são convertidos depois em notas. Então, isso chama-se avaliações somativas, né? Nós temos essencialmente três tipos de avaliações, né? Nós temos a avaliação diagnóstica, que geralmente nós fazemos no início para poder mapear como são os nossos alunos. Depois nós temos a avaliação formativa, que vai mostrar como é que está se desenvolvendo determinado conhecimento, atividade que você está realizando. De repente é uma atividade longa, tipo de um mês, vocês querem ver como que está se desenrolando, né? Se está atingindo, se tem o conhecimento desejável, se o aluno está tendo alguma dificuldade, né? Que essa é a formativa, que vai ajudar na formação da que chamamos de avaliação somativa, que vai somando tudo aquilo que o aluno aprendeu para ver se ele atingiu o mínimo necessário de competências e habilidades desejadas para aquela atividade, né? Então, isso é o que chamamos de avaliação. Mas a avaliação também, como vocês viram na educação infantil, ela pode ser simplesmente aquela de observação, que é uma avaliação que pode chegar até ser mesmo uma formativa. Ela nunca chega a ser somativa, ela é sempre formativa porque você vai vendo conforme vai desenvolvendo, né? E a avaliação é um processo um pouco danoso, professor. Por quê? Porque isso é uma das formas que mais nos deixa preso, o que chamamos de pedagogia tradicional, onde é aquela que nós temos que atingir determinada nota para poder ter o conceito de aprovação. Né? Então, ele ainda é um resquício, por mais que a gente faça avaliações inovadoras, avaliações que sejam construtivistas, socioconstrutivistas, tá? Ela ainda não deixou de tirar aquelas características primordiais da pedagogia tradicional. Por mais que, por exemplo, a escola pública, vocês sabem que vocês são formadas para ficarem aptas a trabalhar no ensino oficial, mesmo que vocês trabalhem no ensino particular, né, na rede complementar, vocês são formadas para o ensino oficial. O ensino oficial, ele demanda avaliações somativas. Então, por mais que você faça uma atividade completamente inovadora, é necessário ainda fazer algum tipo de avaliação formativa, nem que seja aquela satisfatório e não satisfatório, mas é necessário. E isso, quer queira ou não, ela prende a gente no formato de ranqueamento de notas, né? Bom, nessa aula a gente vai ver a competência da unidade. Opa, nada a ver. Compreender os pressupostos e a função da avaliação educacional em seu percurso histórico e a contribuição dos estudiosos nessa temática. A gente vai abordar a construção histórica da avaliação educacional e a sua função em cada momento, apresentando ainda além as ideias de estudiosos na temática em estudo. Né? Então, esse é o tema da aula de hoje em relação à avaliação. A gente vai ver um pouquinho disso tudo e como é que se deu também o desenrolar dele histórico. Tá bom? A primeira pergunta que aparece aqui para contextualizar, qual é a finalidade da avaliação? A finalidade é justamente para saber se o aluno ele conseguiu atingir as competências e habilidades necessárias para a aprovação, como havia falado. Nisso, a gente tem o que chamamos perdão, avaliação chá, né? O que é a avaliação chá? Ela é uma sigla de competências, habilidades e atitudes, né? Então são avaliadas várias coisas. Geralmente as atitudes, ela vem com uma nota agregadora, ela não é a nota principal, mas sim agregadora. Ela vai aparecer muito mais na educação infantil do que nos demais períodos de educação. As atitudes, geralmente, por exemplo, no ensino superior, aparecem naquelas atividades práticas, que vocês têm que fazer, práticas pedagógicas. Esse semestre vocês não têm mais práticas pedagógicas, né? Então, ela aparece justamente nesse momento. Esse é o momento que vai aparecer a relação à atitude, que é a avaliação atitudinal. Tá? O que é a avaliação? Ele é um ato inerente ao ser humano. A gente avalia com todo mundo. Não necessariamente com nota. A gente avalia se a pessoa é alta, baixa, se ela é feia, bonita, se é gorda, magra, se ela é inteligente, se não é.
se ela é chata ou é legal. Então, isso é uma coisa que é inerente ao ser humano. Nós conseguimos fazer avaliação porque nós somos seres racionais, né, em relação relacionado aos demais animais. Ele faz parte do nosso cotidiano, porque, como eu falei para vocês, não precisa ter relação à nota. A gente avalia as pessoas pelas atitudes dela, ou o jeito delas de ser, enfim, as escolhas delas e tudo mais, né? A gente vive num momento de polaridade política, onde a avaliação também conta em relação ao lado político. Então, isso também é uma avaliação, né? Quando ela é mais estruturada, ela vai em busca de uma informação, que aí vem mais voltado relacionado à escola. Por quê? Porque ela tem estruturada, porque ela precede algo que possa ser contemplado, que possa ser mensurado, né? De forma coletiva e que todo mundo possa entender, né? Ele envolve procedimentos e instrumentos, né? Ou seja, na avaliação, geralmente é relacionado a provas, alguma atividade que você se realiza e tudo mais. Requer tomada de decisão, porque através das notas mensuradas, ou daquilo que a gente mensura, daquilo que a gente é, afere na avaliação, você vai decidir, por exemplo, no caso da educação, se o aluno vai ser reprovado, se ele vai ser aprovado, ou se ele vai precisar fazer algum outro tipo de acompanhamento, algum tipo de trabalho extra para que possa recuperar aquela nota. E ela é embasada, no caso da educação, em objetivos, né? Então, por isso que eu falei que, no caso da estruturação, ela vem precedida de algo que vai fazer a mensuração, né? Então, quando eu vou apresentar alguma atividade, eu tenho que ter um objetivo, né? Eu preciso atingir determinada coisa que o aluno consiga fazer minimamente. Preste bem esse advérbio, minimamente, não totalmente. Então, por isso que, quando a gente faz uma avaliação e fala, nossa, mas eu dei exatamente aquilo na sala de aula, não é bem exatamente aquilo. Quando você vai fazer alguma atividade, é necessário que você coloque algumas dificuldades extras, mas contemplando a dificuldade mínima. Como assim? Quando eu vou ensinar, por exemplo, no caso de língua portuguesa, verbos, eu não vou apenas falar sobre os verbos, eu vou ter que falar alguma outra coisa extra para que eu possa delimitar o verbo e que possa, por exemplo, trabalhar com outras coisas. No caso aí são as classes gramaticais, né? Que chamamos de morfologia. Nesse caso, eu vou avaliar apenas os verbos, mas eu não vou apresentar apenas os verbos, né? Eu vou apresentar o, o substantivo, o adjetivo, né? As preposições. Eu vou apresentar outras coisas que possam complementar com o verbo. Até porque o verbo, como nós sabemos, é a palavra que dá ação às coisas, né? Mas, por exemplo, o verbo sozinho ele não é indício de fator fundamental da frase. Tem o que chamamos de interjeição. Se eu gritar socorro, que é, que é uma interjeição, eu vou conseguir fazer entender que eu estou precisando de alguma ajuda. E não tem nenhum verbo. Então, por isso que quando eu for avaliar verbo, nesse caso, por exemplo, eu vou usar outras coisas em conjunto para avaliar apenas isso. Então, por isso que você tem que prestar atenção justamente nessa palavra. Minimamente, né? É até um advérbio. Minimamente. Então, não é tudo, eu passei tudo aquilo. Não, você tem que passar para avaliar exatamente aquilo. Aquilo é o mais importante. Posso também colocar as outras coisas que você tem? Pode. Mas você precisa preservar aqui qual o objetivo daquela avaliação, né? Então, quando você consegue fazer uma avaliação, por exemplo, formativa, é necessário você entender que, nesse caso, você precisa apenas ter ideia do que o aluno tá compreendendo com o que você está explicando, com o que você está ensinando, tá bom? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Lucas, eu aceitei. Aceitei agora. Tá? Neide, só para dizer, depois eu vou colocar esse vídeo. Você perdeu a primeira parte da explicação, mas eu vou colocar esse vídeo depois no YouTube
para ficar disponível lá para vocês assistirem depois, tá bom? Qual a relevância da avaliação na educação? Ela está relacionada ao ensino e aprendizagem e, conforme a concepção, ela está vinculada ao processo ou apenas aos momentos finais, né? É o professor por meio do qual é o processo por meio do qual o professor coleta informações para saber o que aprendeu ou não seu aluno. Então, é óbvio, como eu falei para vocês, ela precisa ser estruturada, né? Precisa passar algo, né, para poder fazer essa avaliação, tá? Então, é como vocês estão fazendo agora, vocês estão tendo justamente a aula de avaliação da educação. Para vocês fazerem essa prova, é necessário que vocês leiam o conteúdo, que vocês tenham contato com o conteúdo e tenham algum tipo de explicação, até para poder sanar algumas dúvidas, certo? Eu não posso simplesmente meter uma prova para vocês, né? Vocês, por exemplo, no início, quando mudaram para colaborar, vocês viram que tinha uma avaliação virtual e que ela contemplava algumas coisas que iria ser apresentada depois nas aulas presenciais ou depois nas unidades que elas estavam vinculadas. Essas são avaliações geralmente chamadas de diagnósticas, né? Ela serve apenas para medir o que você sabe ou não, ou o que você compreendeu do texto que foi dito até aquele momento. Ah, mas ela vale pontos. Sim, ela vale pontos. Mas aquelas atividades, ela meio que estão presas a algumas outras coisas que a gente já aprendeu. Né? É claro que é possível que no primeiro momento você não consiga toda a totalidade de pontos. Né? É possível que não consiga, mas ela vai funcionar mais ou menos como entre diagnóstica e formativa, para justamente ver o que você sabe, né? Até para servir como uma medição para a própria universidade, e também para vocês o que vocês precisam prestar atenção quando for realizar a prova. A avaliação final, que é a avaliação somativa. Né? E como geralmente essa prova, ela está vinculada, geralmente a prova, a gente fala em prova, ela está vinculada sempre ao final. Por quê? Porque ela vai avaliar aquilo que você aprendeu ao decorrer daquele tempo, né? A Anguera, ela tem um processo que é bem interessante, que eu até gosto bastante, que acabou a disciplina já tem a prova, né? Por quê? Porque o conteúdo já está bem fresquinho na cabeça e você consegue separar um pouco do próximo conteúdo, né? Em algumas universidades, por exemplo, no presencial que eu fiz, nos presenciais que eu fiz, era ruim porque eu tinha diversas disciplinas de uma vez e chegava no final de um bimestre eu tinha que fazer as provas e a gente penava um pouco porque eram muitos conteúdos, eram 6, 8 conteúdos, 8 provas para fazer. Então, às vezes a gente penava justamente pelo aquele mix de conteúdo. Né? Então, quando você consegue fazer justamente medidamente e dentro de um espaço de tempo e depois no final, ela se dá muito bem. É óbvio que isso não é possível na educação formal. Ou melhor, ela até pode ser possível caso de vocês que vão ser professoras, por exemplo, do Fundi 1, que vão ser professoras de quase todas as disciplinas. Vocês conseguem fazer essa divisão? Conseguem fazer essa divisão. Só que tem que fazer um bem bolado muito gigantesco, tem que convencer a coordenação. Eu conheci uma escola do estado que fica na Zona Sul, Vila Rubi. Fica bem no extremo sul, fica lá do lado da cidade, debaixo da cidade Dutra. Depois eu fiz uma atividade com o Bibliosesc lá. Que eles fazem as aulas do Fundo 2 e do médio, você tem uma aula só e depois já tem a prova, e depois tem outra disciplina. Então, eles vão montando as grades dos professores de forma que eles tenham apenas aquelas disciplinas e depois façam a prova. É um formato inovador e muito louco, mas dá muito certo. Dá muito certo. Né? E só que isso dá muito certo, por exemplo, se os professores forem da casa, né? Tiverem grade completa, aí dá certo. Mas fora isso, não tem como dar certo, não. Até porque a gente sabe que, na maioria dos professores, especialmente do Estado, que trabalham nas outras etapas, eles trabalham em 2, 3, 4 escolas. Eu sou sortudo, que só trabalho em uma, que eu tenho todas as salas. Mas não é essa a realidade do Estado, por exemplo, em geral. Até a da prefeitura dá para fazer isso, porque geralmente você fica vinculado a uma única escola, né, da prefeitura de São Paulo. Né? Mas ainda é visto com certa loucura e tudo mais. Né?
E, e como a gente sabe, eu já falei, a avaliação vai ser o meio de como você vai entender o que o seu aluno aprendeu, né? No primeiro, como eu falei, que é diagnóstico, nunca esqueçam dessas palavras, diagnóstica, formativa e somativa. É nessa ordem, diagnóstica, formativa e somativa. A diagnóstica, como eu falei, você vai medir para ver se o aluno está apto ou quais são as estratégias que você vai realizar. Mas a somativa, como o nome diz, ela vai somar tudo aquilo que ela aprendeu, né? Ela vai somar. Então, por esse meio que você vai fazer essa avaliação do que você ensinou. É meio redundante, redundante, redundante. É justamente para vocês se captarem bem a atmosfera do que é a avaliação e do que levar em conta. A avaliação da aprendizagem no contexto histórico, né? Então, a concretização dela ao longo dos tempos começou primeiro como classificação e seleção, para quem é mais velho, tipo eu, a gente vai lembrar que antigamente a escola não era para todos, então a gente tinha que fazer um vestibulinho, tinha que fazer o chamado programa de admissão. Então ele justamente já servia para você fazer essa classificação e seleção de quem era podia e quem não podia estudar. Ela também está ligada ao surgimento da escola, porque ela, nesse momento, ela institucionaliza, ou seja, ela efetiva a avaliação. Até porque, para poder compreender a necessidade dela, porque se você está mandando um aluno para a escola, para ele aprender, você precisa demonstrar no papel o que de fato ele aprendeu. Por isso que é a necessidade das provas ainda escritas. Porque por mais que a atividade seja a mais louca possível, maravilhosa, sabe, construtivista, enfim, é necessário de papel para comprovar. E isso está enraizado ainda na pedagogia tradicional, né? Os jesuítas, elas tinham uma avaliação como um produto, né? Deixa eu ver um pouquinho disso mais para frente. Por quê? Porque se você conseguia fazer isso, a avaliação, você estava salvando vidas. Lembra que os jesuítas eles ensinavam para poder catequizar os índios, né? O Comênios ele dava ênfase nos exames, né? Porque a nota estimula o aluno, o estudo, né? Então, se você vai fazer estudar que nem um louco para poder avançar, então eu tenho que tirar uma nota excelente, porque se eu conseguir uma nota excelente, eu consigo fazer outras coisas que sejam mais interessantes, né? Até porque na época dele, era a época do Renascimento, o saber era algo libertador, era algo incrível, era algo que instigava as pessoas. Então, se você só tinha acesso a demais conteúdos quando você avançava etapas, né? E saber se o aluno passa ou não passa de ano. Bom, isso não precisa nem dizer, porque as avaliações hoje, elas servem para isso, saber se o aluno passa ou não passa. Se não passa, na escola particular, os pais vão lá e dão um pau na gente, não é isso? A Marielle que pode dizer para a gente. A controladora da disciplina em sala de aula, porque a gente usa isso para dizer, se vocês ficarem quietos, eu dou um ponto. Então, é bem isso. A gente tem com isso o prêmio versus a punição. Por quê? Se você se comportar bem, eu vou te dar um ponto. Ou você não é tão bom aluno, então você não merece receber determinado prêmio, você não precisa ter reconhecimento. Parece incrível, mas isso acontece até hoje. Eu tenho um colega no estado que eu escutei uma frase absurda dele no semestre passado, que até hoje eu não consigo superar. Fulano merece investir, porque fulano quer ir para tal escola, ele se interessa pela minha disciplina. Os demais não, eles não prestam. Então isso é horrível, porque isso a gente cria uma forma de punição, ou seja, você não vai dar uma educação que se espera para essas crianças, porque é uma forma de puni-los, eles não estão interessados. Sim, nós temos um mundo de alunos não interessados pela escola, porém, a gente tem que criar os mecanismos para trazer esses alunos, não puni-los. Né? A gente tem a pedagogia do exame, que ela está muito, como eu falei para vocês, atrelada à educação, à pedagogia tradicional. Por quê? Porque tudo a gente tem que fazer prova. Por quê? A gente precisa do papel para. Olha,
De acordo com esse papel, eu consigo aprovar você ou não, né? Basta ver. Acho que a Marielle, que trabalha no TIO, vai poder dizer. É porque não tem o caso de reprovação, mas tem o caso de quando você vai fazer o acompanhamento do aluno. Por que o aluno tem determinada dificuldade? O que você tem que fazer? Preencher relatório, fazer papel. Então, por isso. Então, isso cria-se a pedagogia do exame, onde tudo precisa ser avaliado através de alguma prova, de algo assim. E também a gente precisa ter a questão da medida do conhecimento, né? De quanto o aluno aprendeu. O Tyler, ele criou a avaliação por objetivos, né? Por quê? O objetivo é que eu preciso fazer algo que o aluno consiga deduzir, né? Através dos objetivos que eu tracei na educação que ele ensinou. Aí a gente falou assim, não é assim não o quê? Abre o microfone e fala, mulher. Né? Então, avaliação pelos objetivos. Né? A escola nova valoriza as especificidades do sujeito. Né? O Tyler ele já mostra a questão dos objetivos, porque quando você estuda algo, você pressupõe que absorveu aquilo. É aquilo que a gente hoje usa muito, mas isso não é exatamente aquilo. Né? Então, ele deveria fazer por dedução. Né? Eu vou falar um pouquinho agora do objetivista, já depois da escola nova. Já na escola nova, que é o que a gente tem hoje, né, da educação universal, a gente tem isso através das conquistas da escola novistas, lá na década de 30, onde o sujeito é o principal ator da aprendizagem, né? O sujeito que está aprendendo. Por quê? Porque antes nosso ensino ele era muito tecnicista, né? Eu acho que nem isso essa palavra seja correta falar, porque tecnicista lembra muito de ensino técnico. Mas o nome é isso mesmo, é tecnicista. Ele é muito preso àquelas ciências universais. Você precisa dominar química, física, biologia, e era separado, biologia vegetal, biologia animal. Né? Aí nós tínhamos a própria questão da língua portuguesa, que era dividida em comunicação e expressão, produção de texto, gramática, matemática, aritmética, geometria. Então, você tinha que dominar tudo aquilo, né? E o Escola Novista já falou que não é bem assim. O ensino precisava ser um pouco mais maleável, até porque nós tínhamos uma cultura não educacional, né? Para quem vocês não lembram, que vocês não lembrem, se alguém não lembra, nós tivemos no Brasil uma educação que era jesuítica até o século XVIII, até meados do século XVIII, ficou sem escola durante muito tempo, voltou para o ensino superior lá no Dom João VI, né, na vinda da família real. Aí depois foi fazendo a educação, a secundarista, depois a primária. Então, a gente tinha uns conceitos de educação completamente loucos, né? E então ele nunca focava em quem estava aprendendo, né, das nossas reais necessidades, diferente das metrópoles, não metrópoles só, que era Lisboa, né, ou Portugal, mas diferente das metrópoles europeias, né? As metrópoles europeias já eram desenvolvidas, as pessoas tinham um certo, não todo mundo, mas tinham certa facilidade de acesso à educação, não às escolas, à educação. Então, tinha algumas necessidades completamente diferentes da nossa, que era uma população extremamente agrária naquela época, né? A população urbana era mais ou menos de 30%, e a rural era 70%, onde não havia necessidade de aprender, né? É fato que tem muita gente que na década de 70 que chegou aos 60, 50 anos analfabeta, porque ela ainda trazia aquele resquício do Brasil rural. Né? Então, com isso foi mudando ao longo do tempo. Então, algumas conquistas que nós tivemos ao longo desses anos, especialmente depois da década de 1930, elas vieram justamente dos escola novistas. Né?
A Ed falou que a escola particular, se não passa, os pais brigam com o professor. Exato. Mas mete o pau na gente. Antes da água tornar. Não sei, Ed, não sei. Eu vejo bem diferente. Acho que tem escolas e escolas. Também não posso generalizar, mas a maior parte das escolas, os pais reclamam. Tanto que isso, inclusive, está chegando a meio que contaminar a escola pública, né? Que eles vão lá reclamar um pouco das notas, né? Já o objetivista, como a gente viu lá do Tali, ele vem através dos testes. As provas de vocês é uma avaliação objetivista, né? As avaliações que vocês fazem são objetivistas, né? Porque elas são aquelas justamente das múltiplas escolhas. Ele visa deixar um pouco mais fácil para o aluno, né? Já as subjetivistas são questões abertas, onde são necessárias necessário o desenvolvimento de textos, né? A escrita com as ideias principais do que você aprendeu, em conjunto com o que você sabe de vida, né? Então, ela tem certo e errado? Tem certo e errado, tem os mínimos que você precisa atingir. Mas o que você sabe, o que você sente, o que você viveu, também é levado muito em conta. Tá? Apareceu um moço bonito aqui. Qual a diferença de avaliar e examinar? Né? Avaliar é justamente fazer uma avaliação. A avaliação ela vai atingir o que a gente chamamos de chá, competências, habilidades e atitudes. Já examinar é o puro e cru a prova. Essa é a diferença de uma para outra. Examinar, você vai fazer, submeter a um exame para ver, avaliar competência, avaliar o que você aprendeu. É uma educação mais bancária, né? O tecnicismo é a mudança de comportamento, é medir, atribuir notas, como eu havia falado para vocês. A nossa educação, até pouco tempo atrás, na verdade, não era dessa forma. Se a gente for parar para analisar, né? Ela, ela é tecnicista, né? Porque a gente aprende as grandes ciências, que é a nossa língua materna, que é óbvio que a gente precisa aprender até para utilizá-la. A gente aprende matemática, porque é a ciência universal, universal. Tem em todos os lugares do mundo, em qualquer lugar do mundo tem matemática, né? E diga o Khan Academy, né? Mas tem geografia, tem biologia, química, física, história. E, por exemplo, história, né? Tem em todos os lugares? Tem em todos os lugares. Mas não como em todos os lugares, né? Aqui a gente tem a história do Brasil, a nossa história ainda é um pouco eurocentrista, né? Agora que está se abrindo um pouco, no caso, para a história da afro-brasileira. Nos Estados Unidos eles vão aprender muito da história americana. Lá, inclusive, tem duas matérias de história, não tem uma só, não, tem duas. Uma para aprender apenas a história americana, até porque tem a questão dos recursos de valores, e também tem para entender a história universal, onde até entra o Brasil um pouquinho lá, uma posiçãozinha de destaque, mas eles aprendem também a história do mundo. Né? Então, para vocês verem como tem algumas diferenças, mas essas disciplinas, elas são chamadas de formato tecnicista. Ela existe no mundo todo, né? A mudança que seria para o progressista, que auxilia o aluno a aprender e o professor a ensinar, é muito voltada para aquelas educação que o pessoal não quero, que vai ser ruim, que não sei o que mais, que a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, ela engloba trabalhar apenas as competências que os alunos precisam para poder progredir, sem deixar de lado, olha bem, sem deixar de lado as demais ciências. O problema maior é porque as pessoas veem professor de geografia, professor de história, professor de português, mas não veem em grupos normais, né, em grupos de áreas. O curioso, por exemplo, é que esse ano no estado, os HTPCs, né, ou os ATPCs, eles são formados por áreas, que são três, né? Que é a de códigos e linguagens, que é português, inglês, educação física e artes, de humanidades, que é geografia, história, sociologia, filosofia. Tem mais alguma? Não, acho que não, acho que só. E as de ciências exatas e biológicas, né? Ou ciências da natureza, também pode ser chamado.
que é justamente matemática, que é a única ciência exata que tem, por incrível que pareça, é a matemática. Física, química, biologia, que são ciências da natureza. Então, ela já separou por quê? Porque a ideia é justamente que o aluno tenha aquele ensino tecnicista, porém, complemente com aquilo que lhe mais interessa. Né? E isso vai vir de forma diferente para cada aluno. Né? Então, era isso que o pessoal não gostou, queria, mas também não quer, né? Que também é meio engraçado. Então, isso muda, inclusive, a forma de como é realizada a avaliação. Porque eu não consigo mais, não consigo não, eu não vou conseguir mais realizar uma educação apenas voltada para uma área. Eu consigo já adaptá-la para que esteja compreendida em diversas áreas. É o que a gente chama de transversalidade. Né? Lembra que a gente viu essa transdisciplinaridade, multidisciplinaridade? Então, a gente chama de transversalidade. A gente vai conseguir transmutar nessas ciências, através delas, aquilo que a gente está aprendendo. Curiosamente, existe a multidisciplinaridade em todas elas. Já existe. Por quê? Porque a gente precisa da língua portuguesa para trabalhar todas elas. Então, por mais que você aprenda matemática, você também está aprendendo português. Porque quando você recebe um problema para realizar, você precisa ler, compreender o texto para poder depois resolver o enigma. Então, já existe a multidisciplinaridade. O ganho no progressista, nessa educação progressista, é justamente essa transdisciplinaridade, a transversalidade do conteúdo. Né? E isso vem muito ligado à questão socioconstrutivista. Lembrando que Piaget é construtivista. O socioconstrutivista vai estar muito mais ligado a Vygotsky, Paulo Freire, Emília Ferreiro e demais que vieram depois. Né? Por quê? Porque ela traz um ensino transformador. Lembra do transversalidade, transversalidade, transformador. Onde você não vai entender mais que, por exemplo, isso aqui é uma garrafa com água. É uma garrafa com água que precisa hidratar minha garganta, precisa hidratar o meu próprio corpo, e vai ter uma série de procedimentos dentro do mundo. Que a água é importante que a gente conserve a água para a gente possa beber. Então você consegue ver vários assuntos apenas no assunto água. Então, é isso que precisa ver na questão progressista. Não estou dizendo que ela é melhor, estou dizendo quais são as características. Que é diferente do tecnicista, onde eu preciso medir e atribuir nota em determinado conteúdo fechado. Fechado. E, além disso, ela é emancipadora porque quando você consegue transformar o conteúdo dentro da sua mente, ou melhor, dos alunos, ele consegue transformar aquele conteúdo dentro da sua mente, ele vai conseguir trabalhar aquilo que o Tyler queria, que era avaliação por objetivos. Ele vai conseguir fazer deduções, só que as deduções dele não vai ser assim. É como assim, o que você prefere? Eu vou mostrar um exemplo de aluno hoje. O que você prefere? É, Você prefere comer laranja ou comer maçã? Eu quero comer carne. É bem assim, né? Você pergunta uma coisa, ele responde outra, ou às vezes não tem nada a ver. Então, por quê? Porque eles acham que é uma escolha, então ele pensa simplesmente em alguma coisa e fala. Então, quando você consegue justamente se decidir entre uma coisa e outra, você vai ter a escolha e ainda vai dizer por que daquela escolha. Então, é isso que vai se tornar emancipatório, no caso da progressista. Agora vamos falar sobre o Rockefeller, né? E a concepção e a função da avaliação. Os teóricos estadunidenses, né? Aqui está norte-americanos, mas eles são estadunidenses. Esse é o termo correto, que nasce nos Estados Unidos. O Ralph Tyler, ele valoriza muito o currículo e a avaliação, ou seja, tem algo que você precisa seguir, é tipo uma receita de bolo, né? E que depois você precisa comprovar essa receita de bolo, né? Você precisa avaliar e tem que ser exatamente aquilo, porque você, pela dedução do que você aprendeu, você vai responder.
né? Ele utiliza vários instrumentos e procedimentos avaliativos, que são chamados portfólios, né? Ele é muito utilizado, os procedimentos do Tyler, na educação infantil no Brasil, que são os portfólios, né? Porque a criança ela vai responder muito melhor a essa questão da avaliação do Tyler, né? Porque você precisa juntar progresso, né? A avaliação, como eu já havia falado, ela é por objetivos. Então, você espera algo do aluno. Se ele atingiu aquilo, beleza. Se não atingiu, não atingiu. Por que, que não dá muito certo em relação às demais séries? Porque as demais séries trabalham com exame. Então, por isso. Apenas por isso. Por isso que ele funciona muito melhor para a educação infantil, né? E ela é desenvolvida no contexto da industrialização, né? Para quem não lembra, nós passamos o processo de industrialização que veio desde o século XVIII, que teve um ápice no século XIX, né? Aí eu aproveito para mandar um beijo para pedir, aliás, para a Elid, para a Laura mandarem um beijo para o Marx e Engels. Tô brincando. Aí surgiu justamente essa questão da mais-valia e tudo mais. Então, ele tinha uma coisa de selecionar, né, separar, né, no caso da industrialização, quem era apto e quem não era. A eficácia do programa, ele era justamente, aliás, a avaliação era justamente a eficácia do programa, onde você seguia tudo aquilo e precisava depois reproduzir aquilo através de uma avaliação, né? Então, esse do programa ou do currículo, no caso, né? Hoje a gente trabalha mais com currículo. Antigamente era programa educacional, era esse o termo, né? Ainda em alguns lugares do mundo utiliza programa educacional. Os Estados Unidos, por exemplo, é um lugar que usa programa, não usa currículo, usa programa. E a ênfase é no produto, ou seja, qual que é o produto da aprendizagem que a gente faz depois? É o exame. Então, por isso que ele vai funcionar muito melhor com a educação infantil. Ele não é menos importante para aprender, não. Ele é muito importante, até porque esses portfólios, esses objetivos, ele vai se dar muito bem relacionado à educação infantil, porque a avaliação ela não é através de exame, é através do desenvolvimento da criança. Então, se você consegue fazer com que a criança, por exemplo, trabalhe material, por exemplo, de massinha, já atingiu um objetivo, porque ela está trabalhando as mãos, né? Então ela está trabalhando a motricidade e tudo mais. Então, por isso que ele é melhor aplicado em relação ao à educação infantil e não muito às outras, tá? Agora vem um, gente, e eu vou até mandar um texto para vocês. Ele é muito louco, ele é muito bom e ele é imprescindível hoje em relação à avaliação de alunos. Bloom, né? A gente tem aqui a taxonomia de Bloom, né? O Benjamin Bloom, ele é assim, eu acho que o que a gente trabalha hoje em relação à avaliação, ele é o papa, ele é o melhor que pode ser trabalhado em qualquer campo. Todo o conteúdo hoje educacional, ele é muito voltado com a taxonomia de Bloom, né? Ele trabalha com três objetivos: o cognitivo, o afetivo e o motor, né? O cognitivo é o conhecimento, né? É o que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? E vai criando o que a gente chama de banco cultural, capital cultural, né? Esse daqui, gente, se vocês tiverem perguntas, já faz, aproveita para fazer pergunta. Porque esse aqui você tem que entender o texto dele, já falo logo. Não é fácil de entender. Mas tem muitos vídeos que vão explicando, eu vou também mandar para vocês, que vão explicando que vocês vão ver como é importante entender essa taxonomia. O afetivo, porque o afetivo ele vai influenciar como o aluno vai absorver o conteúdo. Sim, porque vocês sabem que quando o aluno, ele, por exemplo, está aborrecido com alguma coisa, é como a gente está nervosa com determinado assunto. Ah, eu já não estou bem, não quero, não estou afim. Isso também vai mostrar como isso afeta no caso da absorção do conhecimento, né? E o motor, que são justamente as habilidades físicas, né, que a gente tem para trabalhar, né? E isso também é muito importante, especialmente na educação infantil, porque a gente trabalha mais o motor, né? Os verbos são práticos, ou seja, todos os alunos podem aprender. O que difere é o nível de profundidade com que aprendem.
Vou dar um exemplo disso, né? Para vocês entenderem. Todo mundo fala, por exemplo, por exemplo, Lucas é muito inteligente. Eu falo, não sou tão muito inteligente. Não sou, não sou. O mesmo nível de inteligência é o mesmo que eu tenho e que vocês têm. É o mesmo. A diferença é o conhecimento que eu carrego até então. Só que vocês têm conhecimentos de vida que são muito importantes e que vão fazer muita diferença quando vocês aprenderem o conhecimento que eu estou passando. É isso que quer dizer que todos os alunos podem aprender. O que vai diferenciar de um para o outro é a profundidade com que eles vão aprender. Uns vão aprender muito mais rápido, outros não. É culpa da pessoa? Não, não é culpa da pessoa. Né? O que vai influenciar muito na questão é relacionada é relacionado também como a pessoa está emocionalmente, como ela absorveu aquilo emocionalmente, como ela absorveu aquilo, como ela compreendeu, por exemplo, textos com muitos termos é, muitos termos técnicos e você não está muito habituado a esses termos, você consegue ter uma certa dificuldade, né? Por quê? Porque você não tem justamente aquilo que vai fazer compreender. Se eu falar aqui para vocês uma palavra, deixa eu procurar uma palavra muito louca. Hum, aqui para mim é tanta palavra, tanto normal. Deixa eu ver uma palavra que pode ser difícil para vocês. Pior que eu não sei. Não sei, fale uma palavra aí para mim, difícil, que vocês não compreendam do que eu falo. Aí fica mais. Deixa eu ver. Deixa eu ver, tem alguma pergunta. Sim. A Daniela perguntou o que é taxonomia. Excelente. O que é taxonomia, né? A pessoa escuta isso pela primeira vez, ela fica com medo, né? Taxonomia é algo como posso, ciência. É a ciência, é a ciência de algo, né? É a forma de aprendizagem de algo, né? Seria o logia das palavras, né? Filosofia, né? Que é o estudo do pensamento, né? Geografia, que é o estudo da Terra. Então, seria isso, a taxonomia seria isso. Seria algo como o que você aprende, a ciência, né? Então, quando vocês têm alguns termos que vocês não conhecem e não procuram saber o que é, vocês acabam não absorvendo muito aquilo. E é necessário para poder vocês compreenderem. Aquilo vai afetar, inclusive emocionalmente, porque você fica na dúvida. Até o sentimento de dúvida gera essa que eu chamo de ruído do conhecimento, né? Porque o ruído a gente usa muito em relação à comunicação. Quando tem um ruído entre eu e vocês, algo falha, então não houve uma comunicação efetiva. A mesma coisa vai acontecer quando você está lendo um texto e esse é o termo. Não sei o termo, passei. Então, é isso que é necessário para poder ter essa noção de que todo mundo pode aprender e a profundidade você vai medir essa profundidade, se você vai aprofundar aquilo ou não. Então, isso que a gente vai ter na questão da ação prática da taxonomia de Bloom. Né? Além disso, o Bloom ele vai fazer a questão do diagnóstico, né? E foi a partir de muitos estudos dele que a gente pode dizer que tem essa avaliação diagnóstica, né? Que é a presença ou ausência de habilidades ou pré-requisitos no início de uma unidade. Então, é justamente isso que a gente vai fazer no caso da avaliação. O Bloom fala que a gente precisa medir para ter uma noção de como vai ensinar, como inclusive vai afetar emocionalmente aquela atividade. Né? Como assim afetar emocionalmente? Qual é o clima que você precisa criar para que o aluno consiga absorver? Vou dar um exemplo em relação a isso. Quero trabalhar, por exemplo, o verbo to be, o famigerado verbo to be. Tá, então vou explicar que o verbo to be é um verbo muito importante no inglês e tudo mais. Tá, beleza. Eles vão ver tudo mais, eles não sabem.
Quero passar depois para a questão dos verbos em inglês, né? A gente sabe, ou não sei se vocês lembram, os verbos no presente, eles basicamente ele mantêm a mesma estrutura do início ao fim, nas três pessoas, tanto no plural quanto no singular, exceto na terceira pessoa do singular. Então, quando eu vou, por exemplo, trabalhar uma música que trabalha muito a questão do verbo to be e vai trabalhar a questão dos verbos, dos demais verbos, ele fica melhor afixado. E nisso, antes de eu adentrar os verbos, eu preciso apresentar, fazer um certo diagnóstico de como vou ter que usar essas ferramentas para que eles possam compreender melhor essa estrutura, até para quebrar aquela coisa. Em inglês é difícil. Né? Então, e é uma frase que eu uso no inglês, não é difícil. Em inglês parece, tem umas palavras estranhas, mas é muito fácil. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Você vai fazer o diagnóstico para avaliar, para ver quais são as habilidades que você vai precisar trabalhar com determinado aluno ou não. Se você precisa estar vendo uma habilidade ali, está faltando uma habilidade que você nem contemplou. Então, por isso que você faz o diagnóstico. E com isso você vai retroinformar, ou seja, vai fazer uma tomada de atitude. Você vai criar mecanismos para que ele possa compreender em todas as etapas da aprendizagem aquilo que você pretende ensinar. Dúvidas sobre Bloom? Eu já te falo logo. Bloom é maravilhoso. O texto é duro, não vou dizer para vocês, não. A Adriana vai me xingar até. Mas é bom. É bom. É bom para compreender. Dúvidas? Ah, que bom. Eu pensei que ia ter bastante pergunta no Bloom. Ah, escutei um áudio. Né? Então, tá. A avaliação ao longo do tempo. Né? Quais as mudanças que a avaliação sofreu ao longo do tempo? Né? A gente sabe que não sofreu muito, não. Né? Primeiro mudou, essencialmente, foram as formas teóricas. Né? Como a gente avalia? Tem até uma coisa que eu até postei há um tempo atrás, uns anos atrás, no Facebook, como mudava, como mudou a forma das avaliações ao longo do tempo. Que antes a gente colocava para um responder à mão, né? Depois ele foi colocando é, é, opções, por exemplo, A e B, para ele dizer por quê, né? E depois mudou para as questões objetivas, colocava coisas muito, cada termo muito louco e ela lá no meio, né? Bem disfarçado. E hoje te coloca assim: onde está Salvador? A primeira opção está no Amazonas, B na África, a C na Bahia, na D no Uruguai. É algo assim, né? Ou na Antártica, né? Assim, né? Então essa foi a forma das mudanças teóricas, a forma como você faz a avaliação. Então, como você chegou para poder construir aquela avaliação? Eu brinco muito com isso, que hoje, mais ou menos assim. Eu não faço assim, eu faço tudo para o aluno escrever, isso com o P da vida, mas é a melhor forma que eu acho para eles aprenderem. Mas isso depende de cada professor também, da dificuldade que vocês apresentam a ele em relação ao que você ensinou. Então, isso conta também. Então, por isso que houve as mudanças teóricas, né? Os pressupostos tradicionais, né? Isso também mudou um pouco porque antes a gente contemplava a ciência nua, crua e dura. Hoje não, a gente trabalha muito a questão da contextualização. Então a gente precisa trazer algumas problemáticas para a realidade do aluno. Né? Por quê? Porque quando ele consegue compreender a aplicação daquilo no seu dia a dia, o objetivo vai ser muito mais fácil. Então, os pressupostos tradicionais eles precisaram ser revisionados. A prática do controle e disciplinamento. Hoje, antigamente, quando você ia para as escolas, você escutava um fio, parecia o colégio do Caraça lá, né? Não sei se vocês já viram falar, que era um colégio que escutava até a mosca, né? Passando, de tão silencioso que era. Hoje não, hoje você entra numa escola, você soltou uma bomba e dá um barulho pequeno.
Escola pública, tá, Elite? Tá? Não é particular. Então, não porque o aluno não está disciplinado, é isso mesmo. Porque a gente houve umas mudanças de público e ela não acompanhou essas mudanças de público, a escola pública, né? Em 96, com a LDB, a escola se tornou universal. E, segundo o ECA, a educação é um dever e uma obrigação da criança e dos seus responsáveis. Então, hoje, especialmente por conta dos programas sociais, os pais eles não estão nem aí em relação ao rendimento do aluno. Eles querem que passe, reclamam que porque passaram, né? Mas se não passa também reclama. E o aluno tem que ir porque precisa receber a Bolsa Família. Então tem que ter presença pelo menos de 75% 85% das aulas. Então, mudam um pouco esses conceitos de prática de controle e disciplinamento. A função que a escola cumpre, né? A função que a escola cumpre é mais ou menos o pensamento da escola, né? O que a escola é importante para aquela comunidade? E isso mudou muito. Antigamente a escola era tipo um lugar cultuado, mas também por quê? Não era acessível a todos. Hoje, né? Hoje não só acessível, como infelizmente tem a questão da depredação e até mesmo entre outras coisas que acontecem com a escola. Então isso foi uma mudança que teve em relação ao tempo. Então a própria escola, como ela se avalia, como ela vai realizar a avaliação dela, também mudou em relação ao tempo. E serve ao sucesso ou ao fracasso escolar. É muito fácil falar, por exemplo, que a escola pública está muito fadada ao fracasso. Né? Os conteúdos até são muito bons mesmo. Não estou dizendo que a escola pública é ótima, maravilhosa. Não, tem muitos defeitos. Né? Um dos maiores defeitos é justamente a forma como se deu a universalização do ensino. Né? Ela não estava preparada e os alunos também não. E ficou por isso mesmo. Né? Então, isso acaba afetando esse fracasso ou sucesso. Porque escolas tidas como democráticas e, às vezes, na comunidade, elas têm muito sucesso? Porque a escola precisou rever vários fatores daquilo que nós falamos agora. Então, a prática de controle e disciplinamento, a função dela em relação àquela comunidade e ela procurando sempre o sucesso. Dos exemplos é a escola Campos Sales, da Prefeitura de São Paulo, que fica aqui perto de casa, fica na favela de Heliópolis. Fica lá no coração da favela de Heliópolis. Fica no coração de uma favela. É a melhor escola da Prefeitura de São Paulo. Por que dá muito certo? Porque ela mudou a visão dela, qual a função dela ali. Né? Então, ela começou a ver que ela não servia apenas ao aluno. Né? A escola é um espaço social. Né? A escola pública é um espaço social. É um espaço que precisa ser contemplado por todos. E quando a gente fala por todos, a gente fala todos, não só os alunos, mas também a população em geral. Hoje a gente tem diversos programas no Estado com um modo de facilitar bolsas de estudo, né, no ensino particular das universidades, que visam chegar próximo a isso. Mas, para isso dar certo, precisa de uma visão holística da escola, uma visão como um todo da escola, uma visão de como ela vai se enxergar dentro daquele lugar. E isso é uma transformação que a escola passou e não acompanhou. Né, da avaliação, a finalidade hoje da avaliação é mensurar, né, ranquear. Né? Apesar, por mais que a gente. A pergunta é qual a finalidade da avaliação? Falei baixo. É ranqueá-lo, não tem mudança. Mas também, como eu falei para vocês, nós temos três tipos de avaliação, que é a diagnóstica, a formativa e a somativa. A diagnóstica, como já falamos muito, ela serve para diagnosticar, para dar um pressuposto de como o aluno está, para a gente conseguir trabalhar, ou melhor, os alunos estão, para que a gente consiga trabalhar com aquela turma. Lembre-se que a gente não trabalha apenas com um, dois, três alunos, a gente trabalha com um universo de 15, 20, 30, 40 alunos. Né? Então, você precisa ter um guia para poder, uma direção para poder fazer aquilo, né? A fazer aquilo que você quer aprender, que você quer ensinar, para que os alunos possam aprender. Já a formativa, ela vai servir como um termômetro do que você ensinou até então, para ver se você está indo no caminho certo.
Quando um ou dois alunos eles realmente não conseguem compreender, você já mapeou algumas dificuldades, beleza, é algumas coisas que você precisa reforçar para aqueles alunos. Quando a maioria da classe começa a dar um sinal de dificuldade, você tem que começar a rever, por exemplo, os seus conceitos. Porque se uma grande maioria não está conseguindo acompanhar, o erro não tá necessariamente com os alunos, pode ter até mesmo com as ferramentas que você vai utilizando. E as ferramentas para aprendizagem, ela tem uma função muito importante no ensino-aprendizagem, no ensino-aprendizado. E a somativa, como nós falamos, serve para ranquear os alunos, ela serve para medir o que ele aprendeu ao longo do tempo. Concepção e função da avaliação, teóricos brasileiros. Né? Nós temos aqui 5 teóricos, né? O Lucchesi. O Lucchesi, ele até hoje é ensinado nas universidades, especialmente nos cursos de licenciatura, com exceção da pedagogia. Por quê? Porque a gente trabalha ainda com a pedagogia do exame. Né? Então, ele mede essa pedagogia do exame para melhorar a aprendizagem, ou seja, através disso, esses exames você vai conseguir tomar uma decisão melhor do que vai ensinar ou do que você precisa realizar para poder reforçar com aqueles alunos ou com o aluno. Nós temos o Hoffman também, que faz uma compreensão da prática avaliativa, né? Ou seja, você precisa olhar para a avaliação como uma forma de não de mapear, mas para você conseguir compreender as dificuldades daqueles alunos. Você vai usar muito gráfico para isso. Né? Tem alguns professores que dão muito bem, inclusive utilizando o Hoffman. Né? E ela é dialógica, porque ela consegue dialogar com o que você está ensinando, com o aluno e com seus preceitos. Nós temos o SAL, né? Não é SAU, gente, é SAL, tá? Não é SAU, é SAL, que vincula-se à concepção de ensino e aprendizagem. Ou seja, a forma como se dá esse ensino, ele se faz muito importante na questão da avaliação. Né? E ela procura ser emancipatória para que o aluno consiga realizar as atividades posteriores ou agregadas àquilo que você está ensinando de modo dedutivo, intuitivo. Não dedutivo, intuitivo. Intuitivo e individual. Acho que essas seriam as melhores expressões. Isso, intuitivo e individual, ou seja, ele vai conseguir procurar essas respostas dentro dele mesmo, e a partir dessas respostas, com o conhecimento que ele aprendeu, ele vai conseguir realizar determinadas atividades sem interferência de outros, ou seja, de colegas ou até mesmo do professor. Pela Boas, ele diferencia a avaliação formativa e somativa, né? Porque a formativa ela vai mensurar, é aquilo que eu falei para vocês, da mensuração do que ele vai de fato avaliar como você vai seguir a partir daquilo que você conseguiu mensurar até aquele momento, e a partir disso você vai tomar uma decisão de como você vai realizar a sua formativa. Então, isso ela exige o que chamamos de mudanças no trabalho pedagógico. Por quê? Lembra que eu falei agora em relação à formativa, que se um universo de poucos alunos possui alguma certa dificuldade e você mapeia essas dificuldades anteriormente e os demais vão muito bem, beleza, você precisa fazer alguma mudança pedagógica com aqueles alunos. Contudo, quando você pega um universo, tem uma quantidade considerável de alunos que tem algum tipo de problema, está com aquele mesmo tipo de problema, houve algum ruído na comunicação aí. E aí, a partir do momento que você precisa fazer uma mudança pedagógica, que não prejudique aqueles que aprenderam, dependendo da quantidade, e que contemple que esses que não compreenderam consigam chegar no mesmo nível mínimo de aprendizagem. E, por último, o Freitas e Sordi, que na verdade são dois, né? A Freitas e a Sordi. A avaliação institucional ela é externa, ou seja, a avaliação ela não vai ser feita exclusivamente com aquilo que você ensinou. A escola precisa mapear todas aquelas turmas, as mesmas turmas, e também mapear como que a escola é vista pelo aluno. Né? Então, por isso que tem essa institucional e externa. Ela também se baseia naquelas avaliações externas que chamamos de Prova Brasil, de Saresp, né? Por quê? Porque ele vai conseguir mensurar não apenas aquela escola, mas como um todo. Então, ele vai se basear muito, muito com
uma qualidade de ensino, às vezes, de diferentes comunidades. Então, a avaliação ela é para questionar os objetivos da escola. Né? Por quê? Vamos tomar, por exemplo, o SARESP. O SARESP é uma prova do Estado que todos os alunos deixa eu ver, segundo, nono, sétimo, nono e segundo ano do médio. Eles fazem sétimo, nono, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos sextos, nonos e dos segundo ano do médio. Não, sétimos, nonos e segundo ano do médio. Que ele serve para mensurar como está o nível de educação em nível estadual. Só que nesses gráficos ele vai mensurar como está naquele bairro, como está naquela cidade e também naquela região, macro-região, para depois ir para o estado. E nisso, conforme ficar a sua classificação estadual, não é nem da relação da micro-região que ela está, que é o bairro, você consegue o bônus ou não. Então, ele vai fazer essa avaliação para ver como está o nível de ensino entre uma região e outra e fazer essa comparação para fazer as medidas necessárias para que seja melhorado, para que a gente fique com uma escola de alto índice. Né? Ela também contempla muito a questão do PISA. Tá? O PISA é um programa internacional de avaliação, onde que elas avaliam duas disciplinas só, que é português, língua materna, não é português não, língua materna, que no caso do Brasil é o português, e a matemática, porque são as disciplinas que tem em todo lugar do mundo. Né? Função ideológica da escola. Bom, função ideológica da escola, como a Erid pode bem comprovar, é tornar todo mundo comunista. Mentira, é brincadeira. É brincadeira. A função social, ideológica da escola é justamente libertar os alunos, né? Do não conhecimento. Né? A ideologia é a forma como se imagina a realidade. Quem fala isso é o Althusser, né? O Luz Althusser. Né? A ideologias, no plural, representam uma visão de mundo. Por quê? Porque o mundo ele é plural, ele é diverso. A gente tem diversas culturas, né? Diversas ideologias. No Brasil mesmo nós temos várias ideologias. Né? Então, isso vai formar uma visão de mundo, né? Uma visão de como somos nós, a sociedade. A nossa sociedade mesmo, micro, por exemplo, de bairro, ela é plural. Então, tem várias ideologias. Né? Então, por isso que não dá para poder dizer que apenas a sua realidade de mundo é a correta. Nós temos diversas realidades. E essas realidades elas precisam ser respeitadas, precisam ser compreendidas, elas precisam ser atendidas. Necessariamente não precisam ser aceitas, tá, LD? Não é ser aceita, mas precisam ser compreendidas e entendidas. E isso é muito importante, por quê? Porque a gente possa viver harmonicamente, né? Então, o Estado é a manutenção do poder pela classe dominante. Curiosamente, a classe dominante é a menor que nós temos. E a gente fica muito claro, por exemplo, aqui no Brasil, que a classe dominante é 1% do restante da população. Por quê? A classe dominante não é o dono do barzinho do bairro. A classe dominante são os banqueiros, são os industriais, são pessoas que estão na agropecuária. E não é agropecuária aquele senhor que tem plantio ali, não, de horta familiar, não. É aqueles grandes donos de terras, né, da pecuária, todo mundo, sei lá, trilhões de cabeças de gado. São essas pessoas que são as classes dominantes. Então, é isso que a população não entende. Quando você está na classe média, você é pobre. Porque o Estado é mantido e tem a manutenção do poder através das classes dominantes. Enfim, o Partido Novo. Né? Aparelhos ideológicos do Estado são utilizados para poder refletir essa questão dominante, que é a própria escola, a família, as igrejas, sindicatos. E eles são aparelhos ideológicos porque eles possuem visões antagônicas, divergentes entre si. Né? Agora, os aparelhos repressivos do Estado é o exército,
a polícia, o órgão de investigação. Tá? Entendeu? Isso. Não, nem eu sou rico. E olha que eu trabalho em 5 lugares, viu, Cláudio Neto? Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado em relação do que falasse ideologia, escola sem. Ai, como é que é o nome? Escola sem partido. Porque até mesmo a escola sem partido, ela é feita por pessoas que têm partido. Elas têm partido, então é meio estranho isso, né? O ideal é que a escola apresente todas elas, né? E é mais ou menos essa função. Só que, claro, eu sou uma pessoa, vocês são pessoas, vocês terão ideologias que podem e serão diferentes dos seus alunos, ou serão iguais, mas não de todo mundo, né? As minhas ideologias não são parecidas com as de vocês. Pode assemelhar de uma coisa ou outra, enfim, mas não são, né? E isso é normal, é ok, né? O que não podemos, especialmente nos aparelhos ideológicos do Estado, é oprimir, cumprir função repressiva. Isso a gente não pode. Porque as funções repressivas, como eu falei, são feitas pelo Exército, Polícia e órgãos de investigação. Né? A dona da escola particular também não é classe dominante, tá, gente? Só para poder dizer. Bourdieu, né? Pierre Bourdieu. Ah, o Bourdieu, ele é maravilhoso. É igual o Bloom. Bem e Pierre são tudo de bom. O Bourdieu, ele vai falar muito do capital cultural, que é uma das termos que eu mais utilizo com vocês desde o início do ano passado. O capital cultural, ele é feito através de 2 vertentes. A escola, que tem outras vertentes, que é em relação à igualdade, ou seja, que você tem questão de respeitar todo mundo e que você, teoricamente, diferente do meu colega da escola lá, vai receber uma educação igual, igualitária, e liberal, porque você vai ter liberdade de ser quem você é. E a hierarquia social. A hierarquia social ele vai mostrar a questão da violência simbólica. Mas como assim violência simbólica? É a surra que eu levei? Não. Violência simbólica ela vai mostrar a questão da repressão dentro da hierarquia familiar. A gente deve respeito sempre aos mais velhos. Então, isso quer dizer também uma violência simbólica. Você acaba sendo reprimido de uma forma ou de outra, em relação à sua própria família. Né? Então, o Bourdieu ele vai falar muito relacionado a justamente essa questão do capital cultural. E tudo isso vai formar o seu capital cultural. Né? Então, tudo aquilo que eu aprendo em casa ou em outros lugares onde a família age como direcionadora, ela vai vir através de uma violência simbólica. Não é violência de bater, não é isso. Mas de imposições para você viver naquela microsociedade. Já a escola, ela vai apresentar aquilo, porque hoje é quase uma violência simbólica. Mas vai ser aquilo e você pode. Tá, vou aceitar ou não vou aceitar. Não quero. Ali na família você tem que simplesmente aceitar, senão você vai ter que criar uma nova família. Tá? Perdão, a hierarquia social. Foucault, né? Michel Foucault. Gente, Foucault é muito doido. Foucault, você tem que. Não posso falar isso, não, mas eu ia falar que vocês precisavam acender um beck para poder entender. Porque ele é bem da questão de entender a escola como prisão, e é verdade, né? Mas ele é ótimo, é ótimo. Ele vê o sujeito, né, através de suas relações sociais, né? A gente tem a questão da hierarquia, que foi até bem, bem mostrada ali pelo Bourdieu. Mas esse sujeito ele sofre influência especialmente da educação. Tudo na nossa vida é relacionado à educação, porque a gente aprende algo. A gente aprende a viver em sociedade mesmo, de forma forçada. Ela é tudo. A gente aprende a viver em microsociedade na nossa casa, na escola, no trabalho, entre amigos. É tudo uma forma de educação. E isso vem através das disciplinas, né, de corpo, ou seja, punir mesmo, é a coisa do apanhar, e da escola, que são através das sanções, né, que são justamente as notas. Né? Então, o Foucault ele critica a relação a justamente isso, né, da escola, porque você tem a questão que tem muito do vigiar e punir. Né? Você é vigiado na escola, até o nome de um livro dele.
você está na escola, você é vigiado por professores para poder estar lá, e é punido se você não atinge aquilo que ele determina. E a violência, a disciplina, através dos corpos, pela violência mesmo que você sofre na sociedade. Então, você sente na pele, mesmo que não seja físico, você sente na pele todo aquele tipo de violência. É muito parecido também com o que o Bourdieu ia falar agora. Relações de poder na escola e a avaliação. Aqui, deixa eu ver se vou mostrar para vocês como é que funciona três formas de avaliação tradicional, né? E, a, e ela funciona primeiro assim. Ela é um ciclo que não para nunca. Por quê? Vem através de notas, que, ou seja, foi disciplinada, foi feita por verificação, ou seja, disciplinada porque você recebeu aquele conteúdo, então você foi disciplinado a receber aquele conteúdo, você foi domesticado, foi feita uma verificação através de prova, através das suas notas você foi feita uma seleção, que é a seletiva, para ranquear quem são os melhores, e a partir disso a classificação, ou seja, você foi classificado a partir daquilo e beleza, então você é o melhor mesmo ou não. E vem isso através de notas, né? É uma avaliação tradicional. Só que a avaliação tradicional, ela também pode ser vista através de a exclusão social, né? Isso pode ser visto lá pelo Althusser, como eu havia falado, o Luiz Althusser, o Michel Foucault e tanto o Bourdieu, né? Por quê? Porque se você tem uma escola que é crítico-reprodutiva, reprodutivista, a escola ela foi feita para ricos, né? E se a escola foi feita para ricos, não tem uma forma de ensinar para pobres, né? Então, por quê? Porque é como a música das meninas, sabe? Aquela bom, 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 onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Porque o de cima sobe e o de baixo desce. Então, isso é bem. Parece brincadeira, mas é verdade. Porque a crítica reprodutivista, que é muito focada, inclusive, na nossa sociedade, a gente aprende a se conformar quem nós somos. A escola pública é vista dessa forma. Por que as pessoas gostam de colocar filhos em escolas particulares? Porque elas realmente são melhores? Será? Será que aquela escola particular que você gasta é tão boa quanto uma escola é melhor, tem melhor conteúdo, é mais agregadora que uma escola pública? Então é isso que vocês precisam ter noção. Então, e por quê? Porque a escola, a nossa sociedade ela é crítica reprodutivista. Porque a educação mais focada, ela é mais voltada para os ricos. Tanto que as escolas, melhores escolas, elas são extremamente caras. Vocês acham que o objetivo é uma escola para rico? Mas não, viu? E escolas para pobres, porque recebe aquele conteúdo que a classe trabalhadora amassa, né? Né, Laura? Amassa, né, ele recebe, e é aquilo mesmo. E a avaliação tradicional, voltada para a versão brasileira, vamos assim dizer, ela vem, ela vem querendo modificar as concepções de escola e avaliação. E isso a gente vai ver através da Sordi, do Vilas Boas e do Freitas, né? Ou seja, o Foucault ele não utiliza o disciplinar o estudante, né? Porque ele já vem uma ideia de que, apesar da avaliação, por exemplo, da Sordi, que a avaliação externa é importante, ela realmente é importante. Vamos mensurar a nossa educação relacionada a uma escola de rico. Vamos tentar atingir aquele tipo de nível de educação. Mas como a gente vai conseguir fazer isso? Né? Qual a diferença daquela metodologia para a nossa da pública? Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que romper, que esses três falam, não utilizar para disciplinar o estudante. A gente precisa entender a função ideológica da avaliação. Por que a gente faz a avaliação? Como a gente vai fazer a avaliação? Como vai respeitar aquela pluralidade da educação?
Cláudio, não tem, melhorou o som? Gente, vocês podem falar aqui, viu? Vocês podem falar. Tá? Neide, o que, que você não acha melhor? Não entendo. 20, 25. Agora 5 minutos. Neide, o que, que você não acha melhor? Ah, sim. Ah, não, mas a ideia que a gente tem de sociedade é que a escola particular é ótima, maravilhosa e tudo de bom, né? Sim, ela é melhor, ela tem uma tática de guerrilha. Eu falei isso para vocês no semestre passado, ela tem uma tática de guerrilha, né? Então, por isso que ela se sobressai relacionada em muitas vezes à escola pública. Mas será que ela é melhor mesmo? Será que o conteúdo dela é tão bom quanto? É tão melhor do que a da escola pública? É isso que a gente precisa refletir. Porque a gente leva justamente a escola particular como meio de libertação da massa trabalhadora. E, na realidade, nem sempre é isso que acontece. A função ideológica da escola e o processo de avaliação. Né? Quais aprendizagens é possível os professores obterem a partir da atividade proposta por Maria Antônia? Não sei, não peguei essa parte. Acho que não está no vídeo de hoje. Eu não vi o vídeo de hoje. Por isso que a gente fez até no Meet, porque não tenho acesso ao time. Reconhecimento de diferentes capitais culturais. Ah, tá. Aqui estão as respostas. Eu tinha lido isso aqui, mas não me lembro de essa parte. Reconhecimento de diferentes capitais culturais existentes na sala de aula, ou seja, como eu havia falado para vocês, nós temos, como eu havia falado para vocês, assim, ninguém é mais inteligente que o outro, né? Nós temos vivências diferentes. E esses capitais culturais vão formar quem nós somos, né? Quem somos, quem a gente, o que nos formou até hoje, quais são as minhas ideias, quais são os meus pré-conceitos que eu consegui quebrar para poder evoluir como pessoa. Então, tudo isso é preciso levar em conta na hora de reconhecer que são esses capitais culturais. Então, por isso que as avaliações, lembra que eu falei do advérbio? Precisa avaliar o mínimo, minimamente, o aprendizado. Né? Você vai colocar coisas extras, mas minimamente, porque um dos fatores que influencia é justamente o capital cultural. Ele é fatal sim, dependendo do conteúdo que você vai ensinar. O disciplinamento dos alunos a partir das orientações do professor, né? Ou seja, o professor hoje ele não é mais um mero reprodutor de conhecimento. Ele tem que ser visto mais como mediador desse conhecimento. Então ele vai mostrar, vai direcionar os alunos para que ele possa também buscar e ser emancipado em relação a isso. A escola e a avaliação podem estar a serviço da ideologia dominante. Isso é fato. As escolas, mesmo as públicas, elas servem aos ideais dominantes. Basta ver o que a gente segue. A gente segue o BNCC. O BNCC Base Nacional Curricular Comum Curricular. E a importância da avaliação diagnóstica. Quando você consegue avaliar o que esses alunos já trazem, especialmente de capital cultural, o que eles deduzem daquilo que eles vão aprender, ele se torna um instrumento importante, porque a partir daquela avaliação você consegue traçar objetivos para que a metodologia possa ser absorvida com melhor precisão aos alunos. Então, qual a palavra que vem à sua cabeça quando se trata da avaliação da aprendizagem? Por quê? Né? A, a palavra que vem à avaliação hoje, eu posso dizer que é ranqueamento. Essa é a palavra, ranqueamento. Por mais que a gente tenha uma educação mais interativa, ela ainda está baseada no ranqueamento. A gente precisa ainda auferir o que é bom, quem é ruim, quem precisa de ajuda ou não. Na educação infantil, a avaliação ele vai servir para poder mostrar quais ferramentas eu devo utilizar com determinado aluno para que ele consiga atingir determinados objetivos. Tá?
Gente, basicamente foi isso hoje para avaliação. Vamos ver. Aqui, ó, vão escrever nas perguntas. Ou abram. Não tenham vergonha de abrir o microfone. A Neide falou que a escola que ela particular que ela trabalhou não se mostrou boa, né? Em trabalho com as crianças. Isso reflete, inclusive, a ideologia da escola. E a ideologia da escola, nesse caso aí, não foi revista. Como avaliar uma criança especial na escola? Então, depende muito do que, quais são as necessidades que ela possui. Hoje, dependendo do aluno, ele não tem nenhum tipo de avaliação. Eu tenho um aluno que ele é Down, no sexto ano, um dos sextos anos da prefeitura. Ele é autista e ele tem um sério, um sério, uma séria dificuldade, não, não só social, como de aprendizagem. Então, o conteúdo dele é mínimo. Ele só aprende, no caso dele, português e matemática, mas é porque ele está numa condição muito severa. Mas, dependendo do grau dele, ele consegue ser avaliado apenas minimamente, né? Então, até mesmo o conteúdo que você vai passar para ele é mínimo. Eu tinha uma aluna, cheguei a comentar com vocês que elas eram siamesas e elas tinham feito a cirurgia para separar uma da outra. Então, a Sofia. E ela tinha algumas dificuldades, não de aprendizado, mas em questão de fala e na questão também fisiológica, não física, fisiológica. Então, isso atrapalhava um pouco o aprendizado dela, mas tudo que eu propunha para ela, que eu falava para o restante da sala, ela conseguia entender. Apenas a avaliação dela era completamente diferente, né? Porque ela vinha através de bastante esforço entender tudo aquilo que eu falava, mas ela compreendia, mesmo com todas as dificuldades. Então, depende muito da forma, da necessidade do aluno. Tá? Então, essa avaliação, ela geralmente é acompanhada através de recomendações de um psicopedagogo, toda escola deveria ter, né? De um psicopedagogo, do próprio psiquiatra do aluno, quando há o psicólogo. Tá? E, além disso, tem algumas indicações que as coordenadoras pedagógicas precisam também para auxiliar no seu trabalho. Uma outra ferramenta que é muito utilizada nesse caso é a figura do professor auxiliar, né? Que é um professor que vai trabalhar exclusivamente com aquele aluno. Né? Ele vai trabalhar em conjunto com você, você vai passar para ele e ele vai trabalhar determinadas competências de forma mais detalhada, mais minuciosa com ele. Aquilo que os alunos que não precisam de nenhuma necessidade especial vão conseguir absorver de modo mais rápido e quase que automático. Gente, um por vez. Tem nenhuma pergunta. É a mesma coisa que eu perguntei, Neide. Estou vendo todo mundo aqui online. Nenhuma? Então tá bom. Eu vou fechar esse vídeo. Eu volto às 21h05 para poder falar sobre o estágio de vocês, tá bom? Eu preciso quebrar o vídeo também porque para descansar a voz. Para descansar a voz. E também para quebrar esse vídeo, para dar as explicações, começar a fazer as explicações dos estágios. A aula do colaborar vocês podem fazer normalmente. Não vai ter a aula online, ao vivo lá, como eu havia explicado no início. A Neide não estava, porque eu não tenho ainda vocês como turma. Está lá o Abel no grupo. Então, a partir do momento que vocês forem atribuídos para mim, vocês passam a ter aulas no Teams. Essa aula vai ser gravada, tá? Ela vai ser gravada. Aliás, ela está sendo gravada. Eu vou disponibilizar para o Polo, vou disponibilizar depois o link para vocês, não só essa, também a explicação do estágio, elas serão gravadas, eu vou passar o link para vocês. Provavelmente ele vai ser inserido esse vídeo lá na aula virtual, até porque foi ótimo. Ó. De aula deu 1h30, e lá tem 1h25 para poder falar com vocês.
Então, já está aprovado que em 1 hora e 25 não dá para falar com vocês, nem de estágio e nem em conjunto com, com esqueci o nome, com, com a disciplina. Aqui, tirando eu, são 14 pessoas. São 14 pessoas, tá bom? Havia falado também. Vai ter uma necessidade de vocês participarem, porque o Polo me cobra agora a presença de vocês. Até porque, como está num Dabel, o Abel tem que fazer o lançamento da presença de vocês hoje. E essa presença ela vai ser meio que automática através do Ava. Né? Então, por isso que não consegui fazer lá no Teams. Mas vai ser pelo Teams. Mas, por enquanto vocês não estiverem comigo, vai ser nesse formato. Tá bom? Então, às 9h05 eu volto para falar com vocês sobre o estágio. Eu vou começar a explicar passo a passo para vocês o que vocês devem fazer. O estágio também vai ser adaptado, tá bom? Esse semestre, até porque vocês não vão conseguir fazer presencialmente, tá ok? Um abraço para vocês, até mais tarde. Vou encerrar aqui. Opa, cadê? Gravando, gravando.